Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje estamos aqui para terminar o que começamos no episódio anterior, certo? Para concluir o raciocínio, para mostrar a parte final da análise e para fazer igual o Nicolas Cage e o John Travolta e mostrar a outra face. Bem-vindos à parte final do Baile de Máscaras. Então, produção, solta a vinheta. Assim como no episódio anterior, antes de iniciarmos o conteúdo deste, eu gostaria de começar agradecendo a vocês, meus ouvintes e inscritos, pois alguém dentre vocês, eu não sei quem, citou o podcast em uma live do canal Construtor Magenta, na qual estavam presentes o Construtor Magenta, o Black Nemesis, o Cigano Imortal e o Padrinho Dom Sandro. A você que fez essa citação, você não faz ideia do quanto ajudou o canal aqui. Vejo muitas pessoas, inclusive, citarem com todos os méritos canais do Raccoon, do Coruja, do Trunks e tantos outros. E se isso colabora para o crescimento deles, que já tem um tamanho considerável na comunidade, imagina para um canal emergente como o Contragolpe. Então, a você, muito obrigado, e tá aí uma excelente forma de vocês conseguirem, para aqueles que querem, contribuir com o crescimento do canal de uma forma simples e também de uma forma que não onere vocês aí financeiramente, ok? E por falar nisso, aproveitando o ensejo, eu na verdade fiquei sabendo que o Contragolpe foi citado nessa live através de um inscrito novo, né, que veio e deixou um comentário lá em um dos episódios. Então eu queria agradecer esse inscrito, porque se não fosse ele, provavelmente eu não saberia que isso aconteceu. E logo depois que eu fiquei sabendo, eu entrei lá no canal do Construtor Magenta e fui procurando, né, exatamente onde foi e encontrei essa live, né, que por sinal foi muito boa, foi de um calibre altíssimo. Tá? E se eu não me engano, o Contragolpe ali, para quem quiser saber, foi citado ali aproximadamente no minuto 37 da live, né? A live é mais de 3 horas, um conteúdo muito bom, mas para quem quiser ver exatamente onde foi citado, tá lá. Inclusive, eu vou até aproveitar e vou deixar tanto no comentário fixado do YouTube quanto no post do Instagram desse episódio o link dessa live, tá? Para vocês não só conferirem, mas também dar uma força para o Magenta, né, se inscrevendo lá, deixando o like e também interagindo com ele, porque assim como o Contragolpe, pelo que eu entendi pelo número de inscritos dele, ele também é um canal que está começando, um canal emergente, mas é um canal que promete muito. Não só pela questão de ter dado esse espaço, né, e essa abertura, mas também pela série que, pelo que eu entendi, ele está fazendo, que é pegando as principais personalidades da comunidade masculinista para trocar uma ideia, né? E foi uma sacada muito inteligente dele começar com o Dom Sandro, não só por todo o conteúdo que o Dom Sandro tem, mas também pela história, por ele ter sido um dos precursores aí de ter, né, desde o início, nunca ter mudado o discurso e ter contribuído muito aí para, vamos dizer assim, entre aspas, o despertar dos homens, né? Então, dito isso, queria reiterar aqui, Magenta, se essa mensagem chegar em você, um abraço, tamo junto. E não só você, mas todos os inscritos e o pessoal da comunidade aqui é muito mais que bem-vindo. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Inclusive, eu queria até contar uma breve história aqui para vocês, porque acho importante, né, a gente dar o reconhecimento e o mérito para quem realmente está disposto a ajudar e fazer o canal crescer, exatamente como o caso do inscrito, exatamente como também o caso do Magenta, que me respondeu de uma forma ímpar lá no comentário, sempre foi muito educado, inclusive como foi ao longo da live também, mas é porque há um tempo atrás teve um inscrito que acabou meio questionando, né, por que o canal não estava crescendo na velocidade que talvez ele tinha essa expectativa, né, mas eu acabei explicando isso para ele mais detalhadamente, né, mas a grosso modo assim, porque aqui a gente segue uma linha de raciocínio um pouco diferente, né, a gente, você vê, não usa imagens apelativas, não usa thumb atacando A, B ou C, né, inclusive que eu já vi outros produtores, inclusive dentro da machosfera, fazer esse tipo de coisa que por tabela atacaram outro produtor de conteúdo e acabou causando uma confusão. Então assim, a gente não utiliza disso, tá? A gente tem uma estratégia um pouco diferente. Não estou dizendo nem que é melhor nem que é pior, só estou dizendo que é diferente, certo? E também existe essa aplicação por causa da questão do algoritmo do YouTube, né? Para a gente ver exatamente como que funciona, vamos dizer assim, essa questão de passar abaixo do radar. Então, dois exemplos de canais que eu vi que já passou por esse problema. Um é sobre o Mundo Intelectual do Júnior, há um tempo atrás passou. E recentemente, outro canal que eu acompanhava bastante era o do Desconhecido, né? Que inclusive ele tinha muitos vídeos do Raccoon, inclusive eu usei boa parte, né, do material dele. Inclusive acabei comentando lá e ele foi um dos caras que veio e publicou um vídeo dizendo que ele sofreu muito com essa questão de strike, de denúncia. Então,
acreditem quando a gente diz aqui, por mais que é brincadeira, que nada no contragolpe é por acaso, mas é porque a gente está pensando em tudo isso, tá? E mais importante dessa lição como um todo, foi duas coisas, né, que eu aprendi com um amigo meu e que eu acho que essa questão da exposição na live, tanto com o crescimento de inscritos, está correlacionada. Então, a primeira coisa que esse amigo me ensinou, se ele estiver ouvindo aí, obrigado, que é o seguinte, sempre vai ter alguém olhando. Então, assim, continua fazendo o que você está fazendo, certo? E, obviamente, que sempre vai ter pessoas que não vai gostar, que não vai concordar, vai ter hater. Cara, isso faz parte, tá? Mas continua na sua caminhada porque, vez ou outra, vai aparecer, às vezes, um cara, tipo, maior, vai aparecer um cara que já tem um legado, assim, vamos dizer assim, mais bem construído, mais bem pavimentado, como, por exemplo, o próprio Dom Sandro, né? E vai gostar, entendeu? E às vezes vai às vezes fazer um convite ou vai te ajudar de alguma forma, entendeu? Então continua, né? E até e a segunda parte que também de certa forma complementa essa é o quê? A melhor resposta que você pode dar para alguém é o trabalho. Então, cara, vez ou outra, e inclusive eu conversava direto com esse meu amigo, né, questão do trabalho, ele falava, cara, a melhor resposta que você pode dar é continuar trabalhando. Então, continua fazendo o que você está fazendo da melhor forma, empenhado, que as coisas vão acontecer naturalmente. E eu acho que, de certa forma, é exatamente esse o intuito aqui do Contragolpe e é o que a gente está fazendo pouco a pouco. Obviamente que a gente também tinha expectativa, né, de continuar expandindo e tudo mais, mas a gente entende que às vezes pelo fato de ter adotado essas estratégias e também pelo fato da gente falar coisas que não são tão bem aceitas no mainstream, que esse crescimento vai ser vagaroso. Mas é aquela coisa, pouco a pouco, mas está caminhando e caminhando para um desfecho bacana. Bom, voltando aqui agora ao nosso conteúdo que a gente iniciou no episódio passado, nesse segundo trecho da análise do Coruja também tem pontos assim que eu acho super importantes de a gente citá-los aqui detalhadamente para ficar mais fácil a absorção de certos conceitos, sacadas e até mesmo, por mais que ele não goste de dizer certas dicas, mas que certas coisas você pode refletir se você deve, vamos dizer assim, aproveitar no seu dia a dia ou não, tá? Então, vamos a elas. O primeiro ponto que vale destacar, ele cita logo no início da análise, é que as informações que você fala servirão para que as outras pessoas tracem o seu perfil. Isso é muito verdade, inclusive paralelamente funciona com aquele ditado que diz que a primeira impressão é que fica. Não só na questão da aparência, mas também da questão da postura, da conduta e principalmente das informações que você concede para que as outras pessoas tracem de uma certa forma assim, subconsciente o seu perfil, entendeu? Se você é um cara mais, vamos dizer assim, cabeça aberta ou cabeça fechada, ou se você é um cara mais extrovertido ou introvertido, se você é um cara mais engraçado, mais sério, enfim. A forma que você fala e o conteúdo que você passa também ajuda as pessoas a terem essa impressão, tá? Então é uma coisa muito importante que vale salientar que em cada conversa todos nós, em um grau maior ou menor, estamos sendo analisados e, paralelamente, as pessoas estão traçando perfil ou, vamos dizer assim, projetando imagens a nosso respeito. Segundo ponto a ressaltar, ele menciona a importância da família nuclear como grupo formador do ego do indivíduo. E isso é muito real. Inclusive, você pode ver que existe, vamos dizer assim, uma associação, né? Não é uma evidência clara, a evidência é uma coisa mais concreta, mas uma associação entre os homens que eles crescem num lar, principalmente de mãe solteira, ou sem a presença masculina, com um certo desajuste social, ou inclusive acho que é alguma coisa que o Epifania falava, né? Que, por exemplo, que a questão, o pessoal do tráfico adora muito meninos órfãos, né? Ou principalmente que não tem uma figura paterna em casa forte e sólida. Então isso faz todo sentido, inclusive esse é um dos motivos que a gente sempre ressalta aqui, de que essa coisa de que eu consigo criar meu filho sozinha e não sei o que algumas mulheres dizem, principalmente a gente sabe de que espectro, né, as feministas, isso na verdade é uma baboseira, porque inclusive os próprios homens que elas estão criando sozinhas é o tipo de homem pelos quais elas mesmas não se atraem, que são esses caras desconstruídos, afeminados, emasculados. Então é sim necessário a presença paterna num lar funcional. O terceiro ponto a ser grifado com caneta marca-texto é o controle do impulso de ser autêntico o tempo todo. Isso é muito verdade, exatamente como o que eu falei para vocês no episódio anterior, principalmente em ambientes onde você é obrigado a participar, e aí entenda-se geralmente por meio
profissional e acadêmico, você precisa tomar muito cuidado com o tipo de coisa que você vai falar, até porque, exatamente como a gente falou no primeiro ponto, as pessoas vão traçar um perfil sobre você e a partir daquele perfil, ou você pode ser incluído dentro do grupo, ou excluído, escorraçado, sofrer escárnio e tudo mais. Então, por isso é importante, por mais que às vezes você tenha acesso às informações que a gente passa aqui e tudo mais, e existe esse processo de despertar, mas você tem que saber, vamos dizer assim, o Raccoon utilizou essa frase, eu acho que cabe perfeitamente aqui, separar o Batman do Bruce Wayne, né? Então, uma coisa é quando você está perante certas pessoas e certo um grupo de pessoas com a qual você é obrigado a conviver, e a outra coisa é quando você está presente no seu grupo original, né? Onde as pessoas realmente conhecem quem é você, quais são as suas intenções e realmente apreciam a sua pessoa. O quarto ponto importante a destacar é quando ele cita a questão da força do instinto humano de reprodução biológica, ideológica e social. Bom, desnecessário falar que isso também se aplica, né? Porque reprodução biológica é a questão sexual, que, né, principalmente aí a questão, os homens têm esse impulso por causa mais da libido da testosterona, que a gente já cansou de estressar aqui. A questão ideológica, porque geralmente o pessoal que é partidário, que tem uma certa ideologia, vai tentar propagar aquela ideologia e tem a questão do viés de confirmação e tudo mais, mas vou deixar essa parte aí para o Coruja também falar um pouco mais. E da questão social é aquela coisa de você expandir o seu grupo, né, e aumentar a sua linha de alcance e de influência, o que também o Coruja vai destrinchar um pouco melhor aí pra gente. O quinto ponto é a questão do princípio da bajulação e a associação que ele faz entre bajuladores e prostituição, que eu acho, assim, foi de uma sacada muito legal, tá? Inclusive é uma coisa que eu particularmente tenho ou teria uma certa dificuldade dependendo da situação, porque esse não é muito o meu perfil, mas você pode observar que geralmente essas pessoas assim que são mais bajuladoras e tal, elas tendem a ter um crédito social maior, elas tendem a, vamos dizer assim, ser chamadas para fazer propaganda de empresa e tudo mais, e eu achei bem legal essa sacada que ele teve de fazer essa associação entre bajulação e prostituição, como vocês vão ver a seguir. O sexto ponto eu acho particularmente interessante porque é um termo que geralmente a galera daquela bolha ali, principalmente do canal do Coruja, usa bastante, que é a questão da diferença entre cope limitante e cope edificante. Então é um termo que também o próprio Coruja usa bastante e acabou ficando ali meio que famoso entre os inscritos, né, dele e tudo mais. E pelo que eu entendi, são, na verdade, você diferenciar quais são as narrativas que são boas, né, e que vão fazer com que você progrida na vida, e quais são as narrativas que não são boas e que vão fazer com que você regrida na vida, né. Então é basicamente uma diferença, mas que, como ele próprio diz, né, que geralmente tudo é cope e tudo mais, a gente só precisa definir qual narrativa é benéfica e qual narrativa não é benéfica. O sétimo ponto, para a gente dar aquela grifada com caneta vermelha, é a importância de trabalhar seus argumentos e se manter firme em caso de conflito. Bom, desnecessário explicar sobre isso, né? Inclusive ele vai trazer um ponto, principalmente quando houver um conflito assim intersexual, né, entre homem e mulher, que eu acho interessante, mas não vou me alongar muito e também deixar essa parte para ele discorrer um pouco mais, mas assim, cara, isso é fundamental, você trabalhar os seus argumentos, você rever os seus raciocínios e saber exatamente qual linha você vai seguir e o porquê que você está seguindo, né? E não só funcionar como um papagaio repetindo coisas de outras pessoas sem estar pensando antes o que está por trás e muito menos se aquilo faz sentido. O oitavo ponto que vale destacar é a questão de engolir sapo para não perder crédito social e a utilização de eufemismos. Bom, eu vou deixar a definição de eufemismo para citá-la depois, né, da análise do Coruja, porque eu acho que vai ficar mais fácil de a gente entender. Mas falando na questão de engolir sapo, isso é uma coisa que eu particularmente aprendi desde cedo com meu pai, justamente porque você vai ter que, em certas situações, principalmente o que a gente está falando aqui nessa minissérie do Baile de Máscaras, você vai ter que preservar justamente a sua imagem, certo? E para você preservar ela, e não estou falando isso para você ser bem quisto ou bem visto por todos, não, mas é porque isso vai, às vezes, vamos dizer assim, tirar possibilidades ou te fechar portas, principalmente no meio acadêmico e profissional, que não é interessante para principalmente o progresso da sua carreira. Então é nesse ponto que eu vou focar mais aqui, e por isso que eu acho importante dado certas circunstâncias, de você sim engolir alguns sapos. O nono e último ponto é a utilização de sofismas, se valendo do comportamento egoísta da maioria. Assim como o eufemismo, eu também vou deixar a definição de sofisma para a gente comentar um pouco mais após a análise do Coruja, tá? Porque acho que só os exemplos dele já vai servir para a gente entender melhor, e aí a gente só passa a definição para fechar a conta e passar a régua. Mas falando
se valer do comportamento egoísta da maioria. É mais ou menos aquela ideia de usar a força de algo contra esse algo, né? Então, como a gente já bem fala aqui que a maioria, principalmente da sociedade, das pessoas, e principalmente o comportamento muito feminino moderno, né? Essa questão do egoísmo, de só pensar em si, então o Coruja vai passar uma ideia de como você pode, de certa forma, se valer disso para se manter, vamos dizer assim, não perder vantagem e manter o seu crédito social intacto. E isso também eu acho que foi uma outra sacada muito inteligente da parte dele. Onde? Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Bom, então sem mais delongas, vamos conferir logo essa análise do Coruja, até porque geralmente quando você fala muito, o que acontece mesmo? Então, quando você abre a boca, você necessariamente vai dar informações para as pessoas, tá? Que elas vão usar para traçar o seu perfil. E como eu falei, as pessoas são projeção pura na sociedade, tá? Elas são solipsismo puro. E quando elas traçam o seu perfil na mente delas, elas traçam um perfil solipsista, um perfil que elas querem acreditar. Muitas vezes baseado nas referências que ela teve, de outras pessoas que se comportaram da maneira que você se comporta, falaram coisas que você falou, e não necessariamente esse perfil vai ter a ver com você. Quantas e quantas vezes eu passei informações que fizeram as pessoas acharem o que eu não era, ou, acima de tudo, o que eu não queria que elas achassem. Então é isso, mano. Sociedade é falsidade, hipocrisia. Você tem sempre que estar pronto para passar as informações que formem a persona que você quer ser, que formem o estereótipo de como você quer ser encarado naquele grupo. Não inventa de ser autêntico, não inventa de ser você mesmo, porque, como eu disse, esse não é o seu grupo natal. Esse é o grupo o qual você é obrigado a participar. Não tem jeito. Existem grupos, sim, que você pode ser mais autêntico, que você pode ser você mesmo e tal. Existem, tá? Muito provavelmente você vai conseguir encontrar esses grupos aí. Grupos funcionais, que te apoiam, tá? Geralmente, esse é o grupo familiar, né? Em famílias funcionais e saudáveis, porque a família é o primeiro grupo que o ser humano tem contato, né? E logo, o seu ego, a sua projeção social vai ser construída a partir justamente desse grupo, o grupo familiar. Então, meio que você já vai naturalmente se encaixar ao seu grupo familiar, porque foi ele que te formou, né? Então, o seu comportamento natural já vai ser congruente com aquele grupo. Só que por várias questões hoje, esses grupos familiares estão ficando cada vez mais disfuncionais e menos saudáveis, né? E não tem uma saída fácil para isso, tá? É por isso que a família nuclear ela é tão importante. Porque nem sempre a pessoa vai encontrar um outro grupo saudável. Ela vai tentar cair na internet para procurar um grupo ao qual ela possa ser ela mesma. Ela, às vezes, né, se for homem, vai cair na delinquência, vai cair no crime, no tráfico, para encontrar um grupo para fazer parte, né? Se for menino, isso acontece muito. Um grupo com uma referência masculina forte, porque ele não teve isso na referência paterna. Um grupo que tem a hierarquia de poder, uma cadeia de comando e tal. Então, como diria a Epifania, né? O tráfico adora muito filhos sem figura paterna forte em casa. Então, outra coisa muito importante é que as pessoas querem se reproduzir. Esse é o instinto de toda a vida na Terra, é um instinto humano também. Só que o ser humano, como ele é uma criatura social e, digamos, mais intelectual, né? Embora eu tenha minhas dúvidas em muitos momentos, e eu acredito que vocês também, mas é isso aí, nós temos instintos e, querendo ou não, somos as criaturas mais inteligentes da Terra. Então, muitas vezes, a reprodução humana não é só biológica, é também social e intelectual. Sim, você pode perceber, as pessoas querem reproduzir as suas ideias, querem reproduzir o seu grupo social, a sua projeção social, elas querem ver o seu grupo crescendo, as suas ideias se espalhando. E isso faz parte de sucesso reprodutivo e pessoal também, tá? Quanto mais pessoas acreditam no que um indivíduo tem a dizer, mais recursos ela costuma ter, né? Mais benquisto socialmente essa pessoa vai ser, mais visão ela vai ter e, muito provavelmente, mais sucesso reprodutivo também, né? Principalmente no caso dos homens, porque a gente sabe muito bem, as mulheres se atraem bastante por homens de status social elevado. Então é por isso que a gente vê muitos homens querendo ser amados, né? Querendo ser respeitados e tratados como grandes figuras e tal. Praticamente todas as guerras que os homens criaram até hoje foi por conta disso. Então, meio que é uma guerra de VSM também, né? Valor sexual ou social de mercado, que também é tratado como S aí na sigla. Então, as justificativas humanas para causar essas guerras por mera vontade de parecer fodão e de parecer um homão da porra,
Vão ser várias, tá? Vai dizer assim, é uma questão de respeito, é uma questão de princípios, é uma questão de soberania nacional, enfim, isso aí a mente cria depois, tá? Mas o princípio sempre vai ser um determinismo biológico. Então, sabendo disso, você também vai saber que as pessoas querem ser concordadas, elas querem que concordem com elas. E geralmente esse é o princípio da bajulação, né? Você pode ver um bajulador que ele está sempre concordando, ele está sempre elogiando e tal. Então, assim, obviamente que você não vai se prostituir a esse ponto, não vai se rebaixar a esse ponto, mas saiba, para você se camuflar, muitas vezes você vai ter que concordar com coisas que você essencialmente discorda. Então veja como o bajulador, ele já tem essa bússola social, né? Essa capacidade de se vender por alguém que ele sabe que pode dar recursos a ele. Às vezes um chefe, né? Às vezes uma namoradinha, às vezes alguém que ele admira e que acha que é capaz de proteger a ele, enfim. O bajulador, ele segue esse princípio, tá? Você vai ter que ser um pouco bajulador também, tá? Como eu falei, falsidade e hipocrisia são os pilares basilares da sociedade, irmão. Então, assim, quando você tiver que abrir a boca, porque vai ser necessário, né? O silêncio não é 100% do tempo. Alguém vai te perguntar alguma coisa, em algum momento você vai ter que dizer alguma coisa. Lembre-se, mantenha sempre dentro da janela de Overton ali, da esquerda para o meio, e tente concordar o máximo possível com o grupo. Não deixe isso parecer muito óbvio, tá? Então não vá muito para a esquerda, porque se você for muito para a esquerda, vai parecer basicamente só que você está falando por falar, vai ficar claro, sabe? A sua falsidade. Então, existe o limiar da fantasia, né? O ser humano, ele sabe que é falsidade ali, todo mundo sabe, mas eles não querem acreditar nisso. O ser humano, ele é bem fantasioso, né, nas questões sociais. Quantas vezes a gente vê ali na cara que é falsidade, mas aquilo não levanta nossas anteninhas, né? A gente não fica em alerta, porque nós queremos nos convencer, né, de que aquilo é verdade. Então, tá vendo como a mente é coupe? A mente, ela te convence, ou ela meramente te mantém em um estado passivo, mesmo sabendo que aquilo ali tudo é mentira. Então é por isso que eu digo que os caras que ficam falando de cope sem fazer diferenciação entre cope limitante e edificante, ele é basicamente contra toda a construção humana, contra a própria consciência, ele é contra a vida humana em si, né? Então lembre-se, mantenha-se no limiar da fantasia. Se você quebrar o espelho de cristal social, você também vai ser rechaçado. Outra coisa, sempre vai ter alguém que vai te odiar, tá? Isso é natural, sempre vai ter alguém que meramente vai ser antipático em relação a você. Isso aí por coisas que, sei lá, cara, vai ser da referência da pessoa. Às vezes você tem um comportamento, um olhar, ou lembra uma pessoa que ela antagonizou ou antagonizou ela em outro momento. São várias questões aí que podem ser emocionais, podem ser lógicas. Nem adianta, na verdade, a gente tentar descobrir o porquê. Mas sempre vai ter alguém que vai te antagonizar ou meramente gostar menos de você. É natural também, e para lidar com essas pessoas, você vai ter que ter o mínimo de contato possível, tá? Sempre vai ter aquele ou aqueles, tá, que são os que menos gostam de você ou que tem mais antipatia contra você. Afaste-se. Se inevitavelmente acontecer uma situação de confronto, seja culpa sua ou não, lembre-se, é sempre sua responsabilidade, você vai ter que lidar com isso, mantenha-se firme e trabalhe os seus argumentos ou as suas atitudes de acordo com os preceitos do grupo, com as regras do grupo. O conflito ali não vai ser tete a tete, o conflito ali vai ser para quem ganha mais crédito social, para quem ganha mais validação do grupo. Então pense sempre nisso. Então você não está ali numa guerra de orgulho, você está ali numa guerra moral. Deixe seu orgulho de lado e lembre-se sempre, é melhor você sair pessoalmente derrotado do que moralmente derrotado. Então mantenha-se dentro dos preceitos do grupo, porque todo mundo vai achar que você fez certo, todo mundo vai dar tapinhas nas suas costas e você não vai perder tanto crédito social. Lembre-se, a situação ali ela é passageira, tá? O conflito ele é passageiro. É melhor que o seu antagonista saia moralmente derrotado e com um orgulho intacto do que você. É claro, já falei, né? O alter ego tem que estar dominando tudo. Então você não vai se perder no personagem, você não vai se deixar pisotear, nem ser humilhado a ponto de, assim, não valer a pena o crédito social que você vai ganhar, entendeu? Tem certos momentos que, de fato, não vale a pena, cara. Você vai ter que se impor mesmo e falar, não, se eu deixar esse cara me pisotear aqui, o grupo não vai vir para me defender, entendeu? Mas eu tô falando de pequenos conflitos que não vão entrar fisicalidade, conflitos onde a pessoa é só uma briga de orgulho. E esses conflitos, nossa, eles são bem bobos, tá? Não tem nada de sério, não estou falando de nada sério, realmente, que vai te prejudicar de fato. Mas é um conflito bobo, cara, assim, uma pequena briga de ofensas eufemistas, sabe? O cara, ele te
espirraçando de alguma coisa boba, coisa do gênero. E quando é mulher, mano, é que piorou, porque elas têm o crédito social já naturalmente elevado na sociedade ginocêntrica, né? E você, como um homem, é um zero à esquerda, misandria pura. Então você vai ter que engolir mais sapo nesse caso, não tem jeito. Não desafie mulher, não bata de tete a tete. É melhor você perder nessas briguinhas pirracentas, assim, sabe? De ficar usando apelidinho e ficar falando besteira e tal. É melhor você engolir sapo do que perder crédito social, de acabar se impondo e meio que parecer um covarde, né? Porque meramente do homem se impor, né? De impor respeito já é covardia, tá ligado? Você já está desafiando uma deusa da sociedade. Então é isso aí, irmão. Não tem jeito. Principalmente em ambiente de trabalho, tá? Agora, eufemismo. Eufemismo é uma arma incrível, cara. Nosso eufemismo é muito bom. Mulheres usam bastante, elas são muito boas nisso. Eu acho que é um dom delas. Eu acho que os homens deviam desenvolver isso, é um elogio, tá? As mulheres são muito boas no eufemismo e na sofisma também. E como eu falei, isso é um dom social, cara. Uma coisa que deveria ser estimulada nos homens. Eufemismo são basicamente tiradas inteligentes, tá? Uma que eu gosto bastante é do tipo, eu não posso entender por você, eu só posso explicar para você. Então você meio que, eufemisticamente, chama a pessoa de incapacitada intelectualmente, né? Mas sem necessariamente ofendê-la. Isso é incrível, cara, é muito bom. Quer ver uma coisa também? Várias pirracinhas assim do tipo, eu não gostei dos que você está fazendo, do que você está usando hoje. E aí você responde, se você não gostou, é porque tá bom. Ou seja, você já põe a pessoa no lugar dela, tá? Se impõe respeito, sem perder crédito social e sem ofender ninguém. Então é perfeito. Agora, lembre-se com quem você está usando isso aí também, né? Você vai usar com quem está na hierarquia social do seu nível ali. Você não vai usar isso com seu chefe, você não vai usar isso com pessoas que se sentirem meramente atacadas, né, por puro ressentimento, vai conseguir te ferrar. Então, muito tem a ver com a sensação, com a inteligência social e emocional aqui, tá? E assim, se você não tem essa capacidade de saber com quem usar, quando usar, como usar, que é um sentido social humano complicado, irmão. Não sei se você pode desenvolver isso, se você não tem uma capacidade disso. Então, assim, esse é o recado crucial do vídeo, cara. Eufemismo e sofisma, tá? Quem manja de sofisma aí, né, dos sofistas gregos, que eles basicamente usavam explicações que pareciam fazer sentido, mas se você tivesse capacidade cognitiva para analisar de fato aquela explicação, você via que não fazia sentido, tinha falácias, tinha incongruências e tal, mas você tem que saber que geralmente na sociedade, né, nos grupos sociais, as pessoas não pensam muito, ou mesmo não têm capacidade de pensar ou não querem pensar. Tipo, muito se fala da boca para fora, tá? Então quando você mete uma citação ali, a pessoa ela não vai levar aquilo para casa, não vai botar aquilo no fundo da mente dela e remoer e processar aquilo para ver se está certo ou não. Ela vai ouvir e muito provavelmente vai sair pelo outro ouvido. Então você tem que falar o que parece fazer sentido e é aceitável acima de tudo. Quando você vai se explicar ou quando você vai explicar alguma coisa. O foco é sempre ganhar crédito social, ou manter o seu crédito social, para não perder vantagem. Não é estar certo, não é ser lógico, não é nem ser justo. É parecer, tá? Já disse, falsidade e hipocrisia são as pedras basilares da sociedade, irmão. Sem elas, a sociedade humana não existia. Então, exemplos bons de sofisma são mentiras não evidentes. Vão perguntar, por que você não vai com a gente para tal lugar? Você vai usar uma mentira que ninguém pode saber que é uma mentira. Tipo, eu tenho outros compromissos. Só que tem que ser uma boa desculpa, tá? Tem que estar dentro do limite da janela de Overton. Não pode ser desculpa esfarrapada, senão as pessoas vão começar a perceber que você está evitando a elas e muito provavelmente vão achar que você é pernóstico, tá? Que você é fresco, que você as odeia e vão inventar coisas sobre você. Muitas vezes isso é inevitável, como eu já falei. Vão ter antagônicos, vão ter pessoas que são antipáticas a você. Padrão, tá? Isso não dá para evitar, só se afaste. Mas você tem que fazer o máximo para evitar que isso aconteça. Então, toda vez que você for usar uma sofisma, você tem que primeiro trabalhar na sua mente e tentar projetar o que aquela pessoa vai pensar e como ela vai responder àquela sua desculpa. Você tem que ter um QI meio altinho, tá? Não tem jeito não. Você vai começar a pensar assim, como é que ela vai responder se eu disser isso ou aquilo? Muitas vezes você pode errar, tá? Não tem jeito, acontece, né? Você não tem bola de cristal. Tem pessoas que têm muita facilidade para isso, que fazem isso automaticamente, porque tem uma inteligência emocional maior, também é natural. Mas, como eu disse,
é um músculo, o qual você consegue hipertrofiar na prática e também eficiencializar na teoria. Então, quando você tiver que tomar uma decisão que é melhor individualmente para você, mas o grupo não vai gostar muito e vão te perguntar, obviamente vão te intimar o porquê você fez aquilo, você tem que largar um sofisma, irmão. Ah, não, mano, eu fiz isso porque, na verdade, veja só, porque dessa forma eu vou conseguir ajudar mais o grupo e tal. Então, quando você usa uma mentira não evidente ou uma desculpa que não necessariamente faz sentido, você tem que estar sempre sabendo que o indivíduo em geral, né, o grupo, ele é bem egoísta. Então, quando você tiver que se safar, você sempre vai fingir que você tomou aquela decisão pensando no grupo. E, acima de tudo, você tem que criar uma desculpa que pareça que vai dar benefícios a quem está te intimando. Porque isso já deixa aquela pessoa mais calma, tá? Se você convencer a ela de que aquela sua decisão vai dar vantagem a ela, do jeito que as pessoas são egoístas, você vai conseguir se safar tranquilamente. É muito cristão da sua parte. Bom, então esse foi o segundo trecho da análise do Coruja, muito boa, que o intuito, né, era justamente mostrar uma alternativa, né, ou uma outra elaboração de raciocínio que você pode chegar consigo mesmo para quando você se deparar com situações adversas ou na qual você vai ter que conviver com uma pessoa ou com um grupo de pessoas na qual você não consegue evitar, na qual você tem uma obrigação de comparecer, certo? E você sabe que naquele ambiente específico pode, né, ter algum tipo de conflito ou algum tipo de desavença se você mostrar quem realmente é você. E bem como o Coruja falou, para preservar a sua imagem e seu crédito social, você que está tentando desenvolver uma inteligência social e uma inteligência emocional maior, fica aí uma alternativa, vamos dizer assim, esse compilado de ideias que foi esses dois trechos da análise do Coruja que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E conforme combinado, eu trouxe aqui para vocês a definição de eufemismo e sofisma. Então vamos por ordem alfabética. Eufemismo é um recurso de comunicação escrita ou verbal que possui o intuito de atenuar ou suavizar o real sentido da mensagem. Exemplo: ele deixou esse mundo. Significa que ele foi para Marte? Não. Significa que essa pessoa faleceu ou morreu. Agora vamos para o sofisma. Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de elaborar uma ilusão da verdade. Entretanto, se analisado minuciosamente, apresenta um sentido inconsistente, incorreto e deliberadamente enganoso. Exemplo: se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. O que, obviamente, não faz sentido algum na essência, mas você pode ver que ele partiu de premissas verdadeiras ou de senso comum. Galera, eu vou ter que reformular essa despedida porque está muito longa, mas vamos lá. Antes de encerrarmos, sempre vale o lembrete. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, tá? Principalmente na questão do YouTube. Para quem não tiver inscrito, por favor, considere se inscrever, isso ajuda bastante o canal. Entra lá, deixa o seu like e sinta-se à vontade para interagir com a gente na seção dos comentários, tá? Na questão do Spotify, também não se esqueça de assim que possível, você fazer a avaliação do podcast. Como que você faz isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontos, tá? Vai abrir um submenu com várias opções. Você escolhe aquela opção que tem um ícone de uma estrela, né? Onde você vai poder fazer o ranqueamento da qualidade do podcast. Isso ajuda bastante a gente, principalmente perante a própria plataforma do Spotify, tá bom? Quem quiser entrar em contato, além da seção dos comentários no YouTube, né, também temos ali a questão dos posts do Instagram, mas, mais popularmente, nós temos a DM do próprio Instagram e também temos o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? Não se esqueçam também, tanto na questão do YouTube e também do Spotify, de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.